cuidando da nossa transição interna, com o Dr. Alberto Almeida. Alberto Almeida nasceu em Belém do Pará, no Brasil. Espírita de berço, envolveu-se no movimento espírita muito jovem, fazendo parte da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras. Realizando sua primeira palestra espírita aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Autor de diversas obras com foco principalmente na família e nos relacionamentos interpessoais. Profissionalmente, ele é médico, clínico geral e homeopata, trabalha nas áreas de terapia regressiva, vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos, terapia familiar sistêmica e constelação familiar. Além disso, trabalha na educação e na promoção social de famílias abaixo da linha da pobreza na instituição beneficente Jardim das Oliveiras. Nós aproveitamos o ensejo para convidar todos a participarem do Jardim das Oliveiras através do site www.jardineironet.com, jardineironet.com, que é uma iniciativa recente, lançada há 2 semanas, né? Então, com vocês, Dr. Alberto Almeida. Queridos amigos, um pouco do calor da Amazônia nos altos gelados suíços. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura, para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonia. É a fala de Rabindranath Tagore, pela psicografia de Divaldo Franco, em ondas de luz, que traduz em boa medida tudo quanto, em síntese, poderemos hoje alinhavar à guisa de reflexão em torno da transição planetária focada dentro de nós mesmos, trazendo do âmbito externo para o interno. Todos, em verdade, fazemos um tropismo para a divindade. Temos uma necessidade do divino, do qual somos egresso, nele vivemos, caminhamos na divindade, para a divindade, num processo de integração, marchamos. Nada obstante, mantemos inconscientes dessa relação pai-filho, dessa relação maternal-filial que
gera em todos nós espíritos uma ânsia de busca que transferimos para pessoas e lugares, para coisas e ideias, numa tentativa de encontrar a divindade dentro de nós mesmos. Essa relação, ela não é nova, porque ela faz parte da própria lei. Nós devemos gravitar em torno do divino, mergulhados que estamos nele, mas para sairmos da nossa expressão egóica e podermos fazer uma identificação com a nossa natureza mais essencial, é uma jornada evolutiva que vai do mineral ao processo da angelitude. E nós estamos talvez mais próximo do início do que do fim. Não foi sem razão que ao tempo de Jesus, quando o doutor da lei, querendo engodá-lo, querendo testá-lo, fez a pergunta que ficou clássica no encontro do doutor dos homens com o doutor da divinitude de que somos todos parte. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, para estabelecer um movimento de retirada de dentro de cada um de nós aquilo que nos é inerente ao saber já conquistado, indagou dele, já que ele era o doutor: o que é que tu lês na lei? O que é que está escrito nela? E o doutor da lei sabe, no processo mnemônico, guardando o conteúdo no âmbito da memória, muito embora não pudesse ainda ter materializado no comportamento, respondeu de uma forma categórica: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a alma. E ao próximo como a ti mesmo. Muito bem, respondeste muito bem, Jesus. Vai, faze isso e viverás. Foi uma situação constrangedora, porque ele sabia e não fazia. E Jesus publicamente, como que, puxa o véu e deixa o doutor da lei numa saia justa, como quem diz: tu conheces, mas não vive. A nossa eterna contradição entre a teoria e a prática, entre o conhecimento e o saber que se concretiza no processo comportamental. O doutor da lei, que não queria de modo algum perder aquele embate, tentou sair pela tangente e perguntou: e quem é o meu próximo? E aí Jesus propôs aquela célebre parábola que ficou consagrada como a do bom samaritano, que todos já temos ciência, para concluí-la perguntando ao doutor da lei: quem te parece ter sido próximo daquele que foi assaltado, estava à beira do caminho? E o doutor da lei, não querendo fazer menção ao protagonista principal da parábola, que era o herege samaritano, disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus também, de forma elegante, mas muito sábia, disse: então pronto, vai, faz isso. Comporta como ele. Esse talvez seja a nossa encruzilhada. Poder estabelecer uma relação divinal, uma imersão com essa nossa eterna busca e tendo que fazê-lo numa relação de encontro, porque eu e o próximo fazem parte dessa dialética do encontro com a divindade. E poder olhar como é que se estabelece essa integração é o desafio que está posto na cultura judaico-cristã e que talvez o Espiritismo com elegância consiga esquadrinhar, facilitando a nossa compreensão e a viabilização de poder trazê-la para um nível atitudinal, comportamental. Assim sendo, eu gostaria de evocar, parafraseando Oscar Wilde, quando trata do mito de Narciso na Grécia, quando ele propõe que as flores choravam à beira do lago que Narciso se afogara, e choravam muito,
E como as lágrimas caíssem no lago, e o lago se avolumasse, o lago então resolveu dialogar. Por que as flores estavam chorando? Mas por que vocês choram? E as flores disseram, mas como, tu não vistes que Narciso morreu? E o lago disse, eu também lamento muito. E as rosas disseram, pois é, ele era tão bonito. E o lago, meio que sem saber em que ia essa direção dessa fala, disse, ele era bonito? As rosas disseram, sim. Tu não vias? Disse, não. Mas como tu não vias se ele se debruçava sobre ti todos os dias? E o lago disse, é que eu não via Narciso, eu só me via nos olhos dele refletido. Esse é o nosso drama. Ora nós funcionamos como o lago, ora nós funcionamos como as flores, as rosas. O lago olhava-se a si próprio, e tão somente, e não conseguia entrever a figura que lhe servia de espelho, Narciso. As rosas apenas olhavam Narciso e não conseguiam se ver nos olhos de Narciso, porque para elas Narciso não era referência de espelho. No processo evolutivo, nós exatamente fazemos essa dança. Ora nós queremos fazer o nosso processo transformatório fixando-nos nos outros e nos projetamos numa atitude de caridade neurótica, febricitante, mais escassa, vazia, porque é uma caridade cansativa, ela é difícil, porque eu faço a caridade para os outros, no movimento de autoexclusão. Ou ora, nós queremos na humanidade nos libertar, fazendo um processo de ensimesmamento, mas de ruptura no processo relacional com os outros. Chegamos mesmo a fazer os movimentos de clausura, de exclusão, seja caminhando para as edificações, para o deserto, e fugimos da convivência social numa tentativa patética de auto-iluminação e conexão com a divindade. Esses dois extremos, eles falam exatamente dessa nossa esquizofrenia, desse processo de desintegração, de ruptura, porque ninguém pode se encontrar só. E ninguém pode encontrar-se negando a si mesmo, olhando apenas para o outro. O processo libertador, ele é relacional. Não foi sem razão que Jesus alcançou essa estatura de ser a luz do mundo. Não porque ele fosse para o monte, se isolasse e ali se iluminasse, como pretende alguns numa visão mística ou ocultista. Como se Jesus, dos 13 aos 30 anos, pudesse ter feito o seu processo iluminativo longe da sociedade, a despeito dos evangelhos falarem de que ele convivia em espírito e verdade com aqueles que eram seus contemporâneos. A magia de Jesus, e que o tornou um homem grandioso, singular, ímpar, foi a arte de poder ter com os outros. Foi a sua imersão no grupo. Ora ele estava só, ora ele estava com alguém, ora ele estava com um grupo de pessoas, ora ele estava com a multidão. Ele não desprezou nenhum dos níveis de inserção social, nem deixou de dar destaque a esse momento de solitude, mas de não de solidão. Ou seja, só, mas conectado com a divindade. Só, mas sem experimentar a angústia de não ter alguém ao lado. Mas de modo algum, ele negligenciou o contato com os homens. É isso que o fez diferente. Porque nós conhecemos uma pessoa do seu valor, da sua estatura, pela capacidade que ela tem de ser com o outro. E o outro mais desafiador, aquele que mais testa e funciona como laboratório para denunciar exatamente a estatura de quem somos, são aqueles que estão mais próximos de nós, que nutrem numa relação de convivência mais íntima
a possibilidade de nos conhecer um pouco mais próximo da nossa realidade que somos, a despeito de nem nós mesmos, que convivemos com nós mesmos, damos conta de sabermos quem somos. Aliás, eu vivi uma experiência dessa ordem, quando estava fazendo um congresso, e eu fui ao banheiro, e estava uma outra pessoa no banheiro, fazendo um xixi amigo, e entrou uma terceira, um amigo comum, muito comum do nosso Raul, era o presidente da Federação da União Espírita Paraense, Jonas. E o amigo que estava no banheiro comigo falou ao Jonas: Jonas, está aí o Alberto, tu conheces ele? E o Jonas, que estava acabando de entrar no banheiro, disse: nem ele se conhece, quanto mais eu. Aquela fala de gracejo revelava uma profunda verdade. Nós que convivemos conosco mesmo, nem nós conseguimos explorar a nossa consciência, abrir espaço para o autoconhecimento, quanto mais alguém que se coloca cada vez mais distante de nós mesmos. Aquele que nos conhece só por vídeo, pela internet, ou por uma convivência passageira, não nos conhece nem 0,1%. E aqueles que coabitam conosco têm a chance de poder desfrutar da nossa calorosa experiência de poder ser no mundo como nós somos, com todas as nossas esquisitices, com todas as nossas contradições. E é nesse espaço que se revela a dimensão do quanto nós avançamos, do quanto nós somos capazes de poder fazer a nossa integração com as leis que governam a vida. E é nessa perspectiva que quando o doutor da lei fala para Jesus da relação com o próximo e com o divino, nós precisamos considerar que ninguém consegue amar o divino se não amar o outro, que é a ponte que nos conecta com a divindade. E amar o outro, amando o divino que está no outro, é poder experimentar, numa perspectiva do olhar espiritista, um amor que vai na expressão da força do coração, do entendimento e da alma. Porque Allan Kardec haveria de dizer que o Espiritismo é uma doutrina que não facultaria o processo da revolução da humanidade. A mudança de status social que estamos experimentando, ela não se opera por conta de uma doutrina, diz Allan Kardec, que ela se faz pela própria expressão da madureza da humanidade. Mas ele faz um destaque que o Espiritismo, ele dispõe de possibilidades para secundar esse processo, sendo uma poderosa alavanca, e por isso ele está em curso nessa transição. Não é sem razão que o Espiritismo surgiu no bojo da concretização dessa mudança planetária que vem se estabelecendo há mais de 200 anos, com certeza. E diz Allan Kardec, o Espiritismo tem essa capacidade por 4 grandes motivos. O primeiro, pela generalidade das questões que ele aborda. O Espiritismo, em sendo uma doutrina que estuda o espírito, ele se espraia sobre as questões humanas. Então ele é capaz de dialogar com as ciências, com as dimensões filosóficas, com as dimensões culturais, com as expressões religiosas. O Espiritismo, portanto, em sendo uma doutrina desse porte, ele faz nexo com um sem número de disciplinas acadêmicas, dando ensejo que o Espiritismo seja, e aí está a sua força, um grande interlocutor com muita qualidade. Em razão de poder fazer parte da sua própria natureza o estudo do espírito, mas não apenas do homem, portanto, do homem que transcende, é natural compreendermos que a capacidade de interlocução do Espiritismo aponta para um homem parafísico também, ou seja, para o ser humano que é capaz de poder transcender. E esse olhar está no segundo ponto que Allan Kardec destaca, como sendo parte da alocução espírita, da proposição espírita, que é a amplitude de vistas. Além do Espiritismo espraiar-se sobre uma generalidade muito grande de questões,
ele o faz com profundez. Ou seja, o Espiritismo não é uma doutrina superficial, é uma doutrina que guarda a simplicidade, porque distancia-se dos ocultismos, dos símbolos, mas ela é uma doutrina de profundidade, que faz com que possamos mergulhar nas questões, buscando as causas e não apenas nos detendo nos efeitos. Portanto, o Espiritismo não é uma doutrina cosmética que nos ajeita por fora. É uma doutrina cósmica porque ela está assentada nas leis universais. Mais do que isso, Allan Kardec postula que o Espiritismo tem a força de alavancar a transformação planetária que a humanidade ora experimenta pela sua tendência progressista. Em outras palavras, o Espiritismo não é uma doutrina hermética em dogma que pretende ter a verdade exclusivista e se contraposto com uma verdade que se lhe coloque na posição contrária, ele se negue a vê-la de forma fanática. O que ensejou Kardec dizer que o Espiritismo caminha de par com o progresso. E se a ciência viesse desmentir o Espiritismo acerca de um ponto qualquer, o Espiritismo abriria a mão desse ponto e caminharia com a ciência, demonstrando o caráter progressista que o Espiritismo embute em si mesmo, muito embora como uma ciência, 160 anos, sem precisar ter revisto nenhum dos seus postulados, é uma unanimidade rara, ou é uma singularidade quase que esquisita, porque as ciências elas se renovam galopantemente à medida que o tempo avança, e o Espiritismo, nos seus princípios, está intocável há 160 anos. A sua natureza progressista, nada obstante, detém a possibilidade de se rever, se for o caso. Mas até agora, nada precisou ser mudado nos seus fundamentos. O quarto item que faz do Espiritismo esse fermento do progresso é o poder moralizador. O Espiritismo é uma doutrina que não é apenas para especulações filosóficas, para manifestações fenomênicas, é uma doutrina fenomenológica que se propõe a fazer uma mudança de comportamento e traz na moral, evocada a moral do Cristo, como sendo a substância de excelência que deve fazer com que a humanidade possa mudar de condição evolutiva e, agregando a inteligência e a intelectualidade, a sua cultura, o fermento da amorosidade que expressa a síntese moral, dando ensejo que a Terra possa alcançar a dimensão da regeneração. Assim sendo, quando vamos olhar esse movimento evolutivo, eu e o tu, na dinâmica do encontro da divindade, eu preciso me dar conta de que, numa medida mínima, eu preciso amar-me tanto quanto amar-te, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha alma. Significando algumas dimensões que trazemos, não enquanto ser humano apenas, mas quanto espírito reencarnado, porque para além do ego, nós detemos possibilidades inconscientes profundas que falam das nossas outras vivências, dos nossos outros egos, que jazem manifestos nas nossas subpersonalidades e que comparecem do nosso inconsciente profundo, fazendo com que, pelas tendências, inclinações, possibilidades instintivas, determinadas encaminhamentos que surgem de forma espontânea dentro de nós mesmos, nós possamos nos caracterizar como uma multidão sendo um ser só. Ou seja, o Alberto não é só o Alberto ego. O Alberto é o espírito que teve várias experiências e no qual o Alberto está conectado, dependendo desta ou daquela subpersonalidade que eu animei outrora. Ela pode comparecer mais ou menos presente, contaminando o aqui e o agora e fazendo com que o meu projeto existencial de encontro se transforme em desencontro. Eu, portanto, sou um ser singular, um espírito, mas sou uma multidão de possibilidades, de impulsos, de pulsões. Portanto,
olhar o outro como outro semelhante, que traz a mesma historiografia espiritual, que traz a mesma complexidade, e amá-lo com todas as forças, é uma proposta desafiadora. Significa dizer lidar com as nossas pulsões instintivas, analisando a força como sendo a nossa dimensão material, que fala da nossa pulsão sexual, do nosso instinto de defesa, da nossa fome para nos preservar o corpo. Lidar com isso, lidando com o outro, é uma dinâmica muito curiosa, porque eu não posso tentar me cristianizar, me iluminar, procurando apenas me trabalhar sem ter um outro que possa fazer o contraponto para que eu possa elaborar a minha transformação planetária em mim. Nem tampouco posso influenciar o outro me excluindo de mim mesmo. Eu sou com o outro como o outro é com ele. E aí há um processo, às vezes, de colapso no cotidiano das nossas vidas. A transição planetária, portanto, ela está no dia a dia das nossas existências. E lidando com essas pulsões instintivas, nós somos chamados a poder avaliar aonde é que nós estamos. Qual é o lugar que a minha esposa está, o meu filho está, o meu avô está? E de que modo essa minha interação, ela responde a uma governança de alguém que está no comando da sua própria vida, ou que pretende estar na influenciação desse país chamado lar, ou trabalho, ou centro espírita. Portanto, é nesse ponto que nós vamos poder entrever como nós nos mostramos e exatamente sair de um idealismo utópico para um realismo otimista que dê conta de poder favorecer o nosso movimento de transformação, acompanhando o planeta na sua transição e dando a nossa contribuição a partir do mundo onde habitamos. O lar, trabalho, a via pública da nossa cidade, o centro espírita onde estamos alocados, e a rede mundial de computadores e a nossa movimentação que se faz aqui e acolá. Mas o lar, ele traduz exatamente como é que está a tua andança nesses dias de tanto estresse planetário. É ali, no dia a dia, que tu te vês e vê o outro, nas manifestações do corpo, como vi outro dia na relação com o meu neto que eu tenho, que é o espírito superior, mas que ainda não se revelou como superior, mas um dia ele vai chegar lá. Eu chamei-o a atenção no processo educativo, ele mora comigo, e aí ele sentou, me olhou, e no instinto de defesa, no impulso de ataque, ou talvez numa emoção de ira, ele me olhou e disse: vô, quando eu crescer e eu tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti, como se fosse um homem-bomba recém-reencarnado. E franciscano, porque tem uma Ferrari, só faltou dizer Ferrari vermelha para ficar bem assim a moda brasileira, na ânsia utópica dos brasileiros que querem galgar um status social. Eu olhei e disse, do ponto de vista educativo, me colocando diante daquele espírito reencarnado, eu disse: tudo bem, você passa por cima de mim, mas eu venho puxar o seu cabelo. Puxar o cabelo foi uma ocorrência única que se deu na minha relação com ele, porque eu não entendo que o processo educativo se faça mediante a agressividade, tampouco a violência, mas a agressividade que comparece destrutiva, dos tapas, dos beliscões, dos bofetões. Não acho que isso seja suficiente, acho que isso seja contraproducente do ponto de vista educativo. Mas um dia, ele passava por perto de mim, depois de ter extrapolado, ainda nessa condição de espírito que não se reconhece superior, e eu fui pegá-lo pela mão para chamar a atenção, e a mão foi, eu estava sentado na mesa, e peguei no cabelo. E aí eu puxei fraternalmente, devagar, e disse: você me respeita. Aí incorporei no Dr. Bezerra de Menezes da Silva, não é o Bezerra de Menezes Cavalcante, e dei, enquadrei. Ele ficou me olhando, mas eu não me dei conta quanto foi assustador para ele aquele gesto, porque se eu não
traço com ele uma relação de agressividade física, se eu não tenho esse trato com ele, o nosso trato é um trato bem delimitado pela oralidade, pelo exemplo, a voz que às vezes aumenta, às vezes diminui, pelas sanções que são inevitáveis, mas fisicamente aquilo tinha sido um evento singular. Eu só me dei conta de que tinha sido difícil. Numa outra momento em que ele fez uma tolice, eu fui no quarto e quando entrei, identificado a tolice, ele disse: vô, tu não vai puxar meu cabelo, não é? Aí eu vi que tinha doído. Acho que ele ficou mais na puxada de cabelo do que no sermão que eu dei. Então por isso eu disse para ele: tudo bem, você passa por cima de mim. Aí eu evoquei, fazendo um pequeno bullying doméstico. Eu voquei o cabelo, eu disse: tudo bem, você me mata, mas eu venho puxar o seu cabelo. Ele me olhou e disse assim, com 7 anos: não adianta, tu já é espírito, a tua mão passa por dentro de mim. Quase que eu digo: larga este corpo não te pertence, você está incorporado. Mas eu não podia perder aquele embate. Eu precisava amá-lo integralmente, com todas as forças, mas sem puxar o cabelo agora. Eu disse: tudo bem. Então eu pego a tia Tami, que estava sentada no almoço conosco, incorporo nela e vou puxar o cabelo. Ele achou o máximo, entrou na ludicidade dele, ele levantou, veio rindo no meu ouvido e sussurrou: vô, ela faz uma tolice, tu incorpora nela, né? Quantos de nós nos manifestamos como crianças, não sabendo lidar com os nossos instintos, e funcionamos às vezes em nome da nossa defesa, atacando desastradamente, ou em função de uma pulsão sexual, nos tornamos um compulsivo na internet, ou do comportamento cotidiano nas relações com as pessoas que transitam conosco, não sabendo fazer o manejo de nós mesmos e buscando um interlocutor para fazermos uma conexão de baixa qualidade de vida. Estamos engatados para amar com todas as nossas forças. Nada obstante a nossa consciência espírita, nós temos às vezes dificuldade de fazer o gerenciamento das nossas pulsões mais primárias, emergente da nossa história animal, que nós vamos galgando a pouco com a nossa natureza animal e desenvolvendo a nossa natureza espiritual como propõem os espíritos, mas nesse movimento cíclico de transformação ainda é precário. Para fazermos um exercício dessa dinâmica com o amor, com toda a força do nosso coração, para falar do centro vital, do sentimento na fala do Espírito André Luiz, que fala das nossas emoções. Espíritas que somos convidados a lidar com as emoções de medo, de raiva, de alegria, de tristeza, de asco ou de nojo, como pretende hoje a psicologia positiva, e poder fazer a administração, porque esses conteúdos, eles em algum nível traduzem toda uma história de vida que trago, medos que nos assombram, tristezas que às vezes se transformam crônicas e contumazes, alegrias que às vezes desbordam no processo da euforia, caracterizando um quadro de natureza psiquiátrica, e a raiva, que comparece às vezes com o nome de cólera, às vezes de crueldade. Atitude apenas referente ao ser humano, posto que em a natureza não existe crueldade, salvo na condição do ser humano, que desconectado dessa emoção da agressividade, não positiva, não conseguindo gerenciá-la, ele aloca loucamente a agressividade de uma forma tão alucinante que ele friamente, odiando, transforma-se num ser cruel. Quantos de nós somos chamados a lidar com esses sentimentos humanos que nos pertencem enquanto espíritos em evolução? Se eu pedisse aqui para vocês levantarem a mão, quem tem mágoa, rancor de alguém, levante a mão. Quem tem rancor de alguém? Ó, na Suíça, os Alpes congelam as nossas emoções. Pouquíssimas pessoas na Suíça.
Agora, quem tem culpa, levante o braço. Culpa. Ó, nós somos culpados espontaneamente. Você já levanta o braço, levanta os dois, porque um só não é suficiente. É tanta culpa que não cabe. Porque se nós dissermos que temos rancor de alguém, a gente vai para o grupo da desobsessão, o nosso nome ser vibrado. Não podemos ter rancor de ninguém. Então a gente mente para os outros e às vezes mente para a gente mesmo. Porque mágoas e culpas fazem parte da nossa caminhada. Se a gente não trata a mágoa, ela se transforma num rancor e aí é problemático. Se nós não trabalhamos a culpa mediante o arrependimento, ele se converte em culpa tóxica e se traduz no remorso. E aí não é coisa boa. São emoções, portanto, que manifestam uma agressividade destrutiva, indo para os extremos. Mas ter uma mágoa porque alguém agora pisou no seu pé, quando entrava aí no meio de vocês, entre duas filas, é normal ficar, sobretudo se a sua unha estava encravada, você foi pintada ontem. Aí você, ainda que sendo espírita, estando na transição planetária, fazendo uma reflexão no primeiro congresso espírita da Suíça, você vai ter dificuldade de diluir essa mágoa em 3 segundos. Você vai precisar de 10 minutos. E se a unha está encravada, você vai precisar, talvez, do resto do dia. Vai, oh meu Deus, eu perdoo aquela pessoa que é desgraçada. Não é desgraçado, ele é cheio de graça, mas não enxerga direito. E às vezes não enxerga, a pessoa é idosa, está com os óculos, ou estava sem os óculos. Então, é o nosso jeito de poder lidar. Mas é melhor que a gente assuma isso do que a gente diga que não tem. Porque se não tem, é mentira. Para quem a gente está mentindo? Para os outros, ou para a gente, ou para nós ambos? Então, lidar, vocês já estão vendo que a nossa energia que camba no coração para expressar, e aqui simbolicamente e didaticamente, as nossas emoções, elas estão no cotidiano fazendo-nos valer de que precisamos modular as nossas emoções para dar ao medo uma vertente de maior acolhimento para que ele sirva apenas de autoproteção e não de fobia nos paralisando, ensejando-nos cautela, prudência, perspicácia, perspectiva, em função dessa qualidade de emoção que, bem trabalhada espiriticamente, nos enseja um salto de qualidade, saindo dos processos fóbicos para os processos da autoconservação mediante a cautela, mediante o cuidado que devemos ter na relação nossa com os outros, do mesmo jeito que a agressividade, fugindo do rancor e do remorso, nós possamos sair para o perdão, para o exercício de liberação e libertação do nosso próprio ser, em razão daquilo que os outros nos fazem de ruim, ou do que nós fazemos para os outros circunstancialmente de ruim, e ser capaz de limpar aquilo em tempo, não levando para uma outra vida essa encrenca, posto que ela não sai se nós não limparmos, vai ficar como lixo. Do mesmo jeito que a tristeza, devemos fazer uma imersão, valendo da tristeza, no nosso mundo íntimo para o autoconhecimento. Mas transformar a tristeza num hábito de viver é modular. Caminho para a depressão e para doenças psicossomáticas que inevitavelmente virão. E experimentar a alegria, experimentando uma doutrina que nos conclama a viver as boas notícias, o Evangelho, é de bom tom. Mas estar rindo quando a gente está triste é esquizofrênico. Ou rir de nada e de tudo pode ser uma euforia, traduzindo uma distorção psiquiátrica. Assim sendo, nós precisamos estar olhando para esse funcionamento na gente e nos outros. Agora, há bem pouco tempo, nós vivemos no centro espírita que eu participo, que eu colaboro, Jardim das Oliveiras, uma situação sui generis. O ladrão penetrou na instituição e quando nós fomos com o vigia, ele tinha pulado da instituição e tinha se escondido no vizinho. E nós fomos perguntar para ele pelo que ele não tomou uma outra atitude. Ele disse, não, é que eu tenho medo de ladrão. E tenho medo de espírito. Então, um vigia de centro espírita, com medo de espírito e com medo de ladrão. Ele vai vigiar o quê? Então ficou patético, porque ele não queria dizer, mas a vizinha que o acolheu como um refugiado de guerra entregou o pobre coitado. Então nós ficamos numa posição, olha o outro, que trabalha conosco, numa posição profissional.
que está se impondo, por certo, uma violência, porque tem medo de ladrão. Como é que você vigia com medo de ladrão? E como é que você pode ser vigia de um centro espírita? Sem ser espírita, porque ele não é espírita. Porque tem muito espírita com medo de espírito. Mas não para cá, para essas bandas, mas lá para... Como é que ele pode ser vigia de centro espírita tendo pavor de espírito, medo de espírito? São as nossas contradições, porque se nós já nos superamos e avançamos, será que o outro fez? Se a gente tem facilidade para lidar com uma agressão, será que o outro tem? Será que a mesma facilidade? Será que a gente dá o tempo para que o outro faça a mudança que ele precisa fazer, no tempo que ele pode fazer, ou que ele escolhe fazer, ou nós tentamos impor a ele uma mudança que nós nem fizemos na gente, senão naquele ponto, noutros aspectos da nossa personalidade. Assim sendo, é necessário nesse encontro lidar com o amor, com todo o entendimento, significando poder aprumar a nossa alma no campo da nossa cognição, intelectualidade, inteligência, racionalidade, porque essa é uma área que o Espiritismo nos convida com muita fluência e com muita inteireza, uma fé que deve encarar a razão face a face, uma filosofia racional como é a doutrina espírita, ela nos convida a poder trafegar na área da intelectualidade, do entendimento, de uma forma a trazer uma performance adequada dentro de um mundo que é dominado pelo poder da inteligência, que faz da inteligência uma manifestação aprisionada na cabeça, porque é uma inteligência que se desconecta da emoção e não se conecta com a ética, e que favorece, portanto, o processo competitivo de uma forma selvagem, e faz com que a humanidade experimente grandes sofrimentos que decorrem de uma inteligência malsana, vivendo os processos do toque, do transtorno obsessivo-compulsivo. Quando eu, em me defendendo agarrado na minha cabeça, não dou conta de poder, em conectando-me com a minha existência como um todo, dar ensejo de poder fazer valer uma inteligência racional que respeite o bom senso, a capacidade de poder entender o outro, entendendo a mim mesmo, e sabendo que o ser humano não tem o valor da sua inteligência, ele tem o valor da sua inteireza ético-moral. De que a inteligência sem o ingrediente da ética que deságue numa atitude moral pode ficar a serviço do crime. E vemos o mundo hoje, nações poderosas, dominada por inteligências fulgurantes, ameaçando explodir o planeta, algumas vezes, com as bombas de hidrogênio. E são inteligências. É uma cultura externa que fala de uma cultura interna. É a agressividade externa posta através de uma inteligência que se coloca a serviço da beligerância, porque há uma emoção que não corresponde e há uma ética claudicante, do mesmo jeito que nós mesmos. Nós usamos a nossa inteligência para falsear, para sofismar às vezes, para levar vantagem sobre o outro, porque temos uma facilidade de argumentação, porque temos uma facilidade de expressão e o outro não tem. E mesmo sabendo que a gente não tem razão, a gente torce o diálogo e leva sobre o outro, mas não ganha. A gente leva porque o outro não consegue nos provar que ele está com a razão. E nós provamos mediante o sofisma, mas dentro de nós apaga-se uma luz que a razão poderia trazer, porque o fazemos com interesse que está a serviço do ego, portanto, a serviço do egoísmo e do orgulho. É, portanto, na perspectiva espírita, que nós vamos emprestar o amor com todo o entendimento, a clareza que o Evangelho nos enseja poder avaliar, de que o bom senso encarnado, Allan Kardec, nos permitiu entender, porque em sendo o homem do seu século, nada obstante vivesse com tantos homens fulgurantes naquele século, que compareceram trazendo grandes avanços para as ciências, seja Marx, Freud, Darwin,
e outros tantos que surgiram no seu tempo, Allan Kardec fica quase que anônimo para que o Espiritismo pudesse surgir e não comparece ainda hoje na galeria dos grandes homens se você vai à França e a Paris. Significando, portanto, que Kardec, a despeito de ser um homem com uma formação cultural brilhante, ele não estava sendo refém da racionalidade, de uma racionalidade a serviço do sofisma, de uma inteligência que pudesse ser manipuladora, selvagem. Ele estava a serviço de um processo iluminativo. E a inteligência que não está mediada pela ética, ela delira. Assim, todos os dias nós somos chamados a lidar com a nossa inteligência. Porque a gente percebe racionalmente que não tem razão, cede ou não, dependendo da nossa moral, que reflete a nossa ética espírita. Às vezes a gente conhece a ética, mas moralmente nós não conseguimos fazer valer. Vi isso agora recentemente, com meu par familiar na posição de irmão. Eu tenho um irmão, estava fazendo uma viagem internacional e chegou numa praça, tinha um relógio, esses relógios caríssimos. Ele viu o relógio, não tinha ninguém, a praça estava semi-vazia. Ele procurou um lugar para devolver o relógio, não tinha. Aí ele usou uma expressão que nós usamos no Brasil: achado não é roubado. Então ele disse: se não tem ninguém, alguém vai pegar, então eu vou levar. O filho de 17 anos para 18 chamou a mãe e disse: não é justo, mamãe. Nós somos 5, nós temos que fazer uma votação, estamos numa democracia. E dentre os 5 tinha um advogado. E a mãe disse: pelo quê? Disse: mãe, esse relógio não é nosso. Se alguém vai pegar, a responsabilidade é de alguém que pegue. Mas nós não devemos levar, porque ele não é nosso. Eu acho que nós devemos deixar o relógio aí. A mãe dele foi e conversou com o meu irmão. Quando conversou, o meu irmão corou de vergonha. Não houve votação, porque ele logo deixou o relógio sair de fininho, com vergonha do filho. E depois, caminhando o grupo, ele virou-se para a mãe, o filho, e disse assim: a senhora lembra quando nós estávamos numa praça, citou a praça, em Israel, quando a tia, falou o nome da tia, que estava no grupo lá de visitação, na posição de turistas, esqueceu a bolsa na praça, no banco da praça, e quando nós voltamos para o hotel, ela lembrou que esqueceu da bolsa. Quando ela voltou para encontrar a bolsa estava, não mais no banco, estava em cima da caixa de som. Alguém encontrou a bolsa, colocou num ponto bem alto para que pudesse ser visível. E a nossa tia pôde recobrar a bolsa. Vejam a racionalidade, apoiada numa ética, que se transforma numa atitude que é coerente, que é inteira, que é profunda. Porque diante da cultura que vivemos, há muitas contradições que nós precisamos superar. E não nos valer da cultura para dizer: a nossa cultura. Não, nós precisamos pegar a cultura espírita e poder mediá-la e mediatizar o nosso relacionamento com o mundo e com os outros através dessa luz nova que se projeta na nossa vida, ensejando-nos transformações que em cadeia vão suscitar reflexões nos outros. Essa atitude do meu sobrinho logo mediou ali uma solução, onde os 4 outros membros não precisaram nem dialogar sobre o assunto. Foi consenso, porque havia na atitude dele e na argumentação correspondente um processo ético-moral abundante, grandioso. Assim sendo, quando nós damos-nos conta de que precisamos estar amando com todo o entendimento, há uma dimensão de transcendência que o doutor da lei, evocando a lei, postulou para Jesus. Temos que amar a Deus com toda a alma, significando dizer que a nossa relação com o outro, ela não está distrito à humanidade temporária berço-túmulo. Que nós temos que entrever o outro como alguém que caminha comigo num processo de transcendência. De que somos espíritos fazendo uma jornada humana e não humanos fazendo uma jornada espiritual, o que é inteiramente diferente ao contrário. O Espiritismo é uma doutrina que nos enseja, portanto, essa perspectiva do olhar espiritual em homem que estamos, mulheres, homens que estamos, e, portanto, a nossa relação com o outro, ela tem que extrapolar para a transcendência.
que às vezes evoca as interferências espirituais, às vezes evoca as dimensões subegóicas, profundas, quais aquelas que experimentamos no cotidiano diante de um evento que nos toca ou toca o outro, e nós precisamos, à luz do Espiritismo, fazer uma interação saudável, positiva, a despeito daquela memória que é acionada no outro, fale de uma realidade que não é compatível com a realidade do aqui e do agora. Qual? A que vivi. Eu vou contar duas experiências, uma negativa e uma positiva, para poder nos ensejar esse olhar do amor com toda a alma, de uma companheira que fez o processo de adoção de uma criança e que descobriu que tinha uma outra que lhe era irmã e não poderia de modo algum experimentar o abandono da irmandade, porque quando você perde pai e mãe é uma dor, mas se você perde pai e mãe e depois perde um irmão sendo adotado por uma família e o irmão por outra, é uma dor que se multiplica. E ela, como espírita, é da área, foi buscar a outra irmã, mas quando a outra irmã veio e o processo da convivência se instalou, imediatamente ela se deu conta de que ela não amava a que chegou, mas não tinha nenhuma razão para que ela não amasse, posto que, eu vou chamar a criança B, a que chegou depois, era uma criança politicamente certa. Imagina aquela criança que faz tudo certo, que não faz tolice, que ajuda a irmã que faz tolice. Era assim, como nossos filhos, tudo atrapalhadinho. Era normal, né? Espírito tupiniquim. Mas a outra era diferenciada. E ela então disse-me: eu estou sentindo sentimentos que eu não conhecia nessa vida. Muito embora tenha sofrido até violência sexual familiar, eu não nutro pela minha filha B o sentimento que eu nutri por aquele que foi meu agressor. Eu sinto ódio, às vezes, pela minha filha. Tem lampejos de ternura em outros momentos. E ela se aproxima, me abraça, diz: mãezinha, eu te amo. E há uma reação instintiva. Ela pede para fazer massagem no meu pé, eu deixo para criar uma aproximação. E quando ela vai tocando o meu pé, eu sinto cólicas em função do meu sentimento de rejeição. Eu não a suporto e não suporto não suportá-la. Eu não consigo aceitar que a odeio, mas esse é o sentimento que eu não conhecia. E ela me procurou por essa interlocução e para uma ajuda que eu pudesse fazê-lo em termos psicoterapêuticos. E ela disse: eu chego em casa, ela coloca no corredor florezinhas de um lado e de outro para me receber. E um dia, ela me abordou e disse: mamãe, tu és a melhor mãe do mundo, mas tu não me amas, não é? E eu olhei para ela, aquelas lágrimazinhas começaram a correr. Criança com menos de 7 anos, ela disse: não, minha filha, eu não amo você do jeito que você merece, mas eu prometo a você que vou amar você com um amor do tamanho do universo. Há lágrimas irromperam na face da criança e também da mãe. A mãe fazendo esforço para se sobrepor. Na reunião mediúnica, um espírito benfeitor veio e disse: vocês, enquanto espíritos, veem no movimento encadeado. Ora, um vinga-se, o outro é vítima. Na encarnação posterior, mudam de posição. O que foi vítima vinga-se, e aquele que foi o protagonista da agressividade passa a viver agora a posição da vitimização. Vocês estão multissecularmente nesse movimento de ir e vir em alternâncias de posição. Mas eu quero lhe dizer, disse o benfeitor para ela, que esse espírito que veio como a sua filha já perdoou você. Agora é a sua parte. E ela me dizia isso chorando, porque tinha ouvido isso numa reunião respeitável, de um benfeitor respeitável, com uma doutrina respeitável, e a transição da emoção, a transmutação de um sentimento odioso, ela estava com dificuldade de fazer e procurava ajuda.
A ponto do esposo chegar com ela e dizer: ou você aceita a nossa filha B, ou eu me separo de você. E ela estava para sair de casa, porque os outros filhos biológicos também não suportavam vê-la a forma como ela discriminava a criança A da criança B. Só a reencarnação e o Evangelho, traduzido numa perspectiva espírita, pode nos dar suporte para ter um amor com todo o entendimento e ter uma ética capaz de poder evocar as estruturas mais profundas da nossa transcendência para trabalhar uma emoção que se converte em natureza de ódio. No sentido oposto, eu vivi uma experiência mais recente, singular. Eu atendi uma senhora que não conseguia acolher a nova família que o seu filho entretecera, casando-se com uma pessoa. Dizem que há problemas entre sogras e noras. Eu não sei se vocês conhecem esse problema. Chegam mesmo a dizer que as sogras são bruxas. E as sogras tabulam as noras como sendo elas as bruxas. E transformar essa reunião maternal é sempre muito difícil. E eu acompanhava uma pessoa já por 2 anos. A fragmentação da família já tinha se dado em grande parte. E eu dizia, psicoterapeuticamente, num dado momento para pessoas, que se você conseguir fazer a reversão desse sentimento, essa mudança vai se operar em todos em função da sua posição. Você é o epicentro da parentela. A sua mudança vai proporcionar uma mudança em cadeia, mas ela não conseguiu. Mas pasmem como veio a alteração do processo positivamente. Um dia, viam-se raramente. Num dia, o filho com a nora vão almoçar na casa dela. Quando chega e se aproxima dela, ela olha, vai com a mão na barriga e diz: você está grávida. Aí a nora ficou assim: como é que a senhora sabe? Não sei como eu sei, mas eu sei. Aí a nora disse: estou há 3 meses, estou escondendo de vocês. Tinha pouca convivência. Era um encontro que se dava, e vejo como era fragmentado os encontros, então, passageiro, rápido, quase sempre o WhatsApp. Quando a gente não se relaciona bem, o WhatsApp é ótimo. Porque é um relacionamento virtual, não virtuoso. O relacionamento real que é desafiante. Por isso, hoje temos comunidades com que a gente se relaciona, mas vivemos a solidão e a depressão dentro de casa, porque de verdade, em tempo real, nós nos relacionamos muito pouco. E nos escondemos na multidão, ilhados em nós mesmos atrás de uma máquina. No dia posterior, ela me disse: doutor Alberto, aconteceu um milagre comigo. Eu pensei que ela tinha matado a nora, e já se resolvia. O milagre, a solução do problema era a morte. Ela disse: a minha nora engravidou e eu estou simplesmente em êxtase. O senhor sabe que eu estou com vontade de convidar para ela almoçar comigo assim 3 vezes por semana? Aconteceu algo, eu já estou olhando para ela, já estou achando ela bonita. Ela não simpatizava fisicamente. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mulher mudou da água para o vinho. E por extensão a família sentiu. E eu fiquei com ódio daquele espírito que vinha, porque ele, sem dizer uma palavra, sem fazer nada, só chegou e ele fez em alguns segundos o que eu não fiz em 2 anos. Vejam como é a capacidade de amar. Ela me diz: a criança já nasceu, tem 1 mês e meio. O filho telefonou e disse: ó, mãe, você pode ficar com o nosso filho, porque 1 mês de outubro nós vamos viajar. Doutor Alberto, fiquei sem fala. Aí ele disse: puxa, mas a senhora não quer? Não, meu filho, tudo bem. Doutor Alberto, eu estou contando as horas. Eu coloco ele no meu colo, nas circunstâncias que eu tenho, ele mama olhando para mim. Aí já veio um pouco de mística de avó. Porque todo avô, como diz a Sandra, é meio abestalhado. Ele não chora,
dorme, come nos meus braços. A relação é de êxtase, a palavra que ela usou. Êxtase. E o meu cuidado é para que eu não me torne uma avó invasiva, interferindo no lar do meu filho com a minha nora. E o senhor sabe que eu já até gosto dela. Porque depois que nasceu, mudou um pouquinho, porque o espírito saiu, como diz o nosso Raul Teixeira, é a incorporação mais longa, 9 meses. Enquanto estava incorporado, ela amava o garoto e amava a mãe num só pacote. Agora saiu um pouquinho, mas a mudança que houve dentro dela foi de tal ordem que ela está acolhendo a nora, a despeito da criança já não está mais dentro da nora enquanto corpo físico. A capacidade de amar, do exemplo, da chegada, é de tal ordem que nós somos capazes de, pelo exemplo silencioso, transformarmos um grupo no qual nós estamos imersos numa convivência diária. Não foi sem razão que Divaldo ontem falou que a chegada de Jesus gerou um silêncio de guerra na terra, o reflorescimento da cultura, da estesia, da poesia. O psiquismo crístico, quando desceu à terra, alterou o status energético do planeta, ensejando mudanças extraordinárias. Significando que, quando nós somos capazes de amar a partir das nossas entranhas, com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, nós somos capazes de conectar, além do ego, dos egos que estão no nosso inconsciente profundo, nós somos capazes de amar como um Deus, na fala de Jesus, vós sois deuses, como uma centelha que o Criador criou, capazes, portanto, de comunicar esse amor, mesmo que silenciosamente, na convivência. Porque às vezes a palavra mais eloquente é o silêncio. O exemplo silencioso que alguém nos dá. Esse olhar que o Espiritismo nos trouxe nos faz entender que o nosso grande desafio planetário é de poder fazer uma imersão e nos transformarmos nos espíritas cristãos, para podermos fazê-la a essência de que somos, a fim de que ela compareça impregnando a nossa estrutura de personalidade, do ego, e poder, dando uma condição melhor, gerenciarmos os nossos instintos, as nossas emoções, a nossa cognição, a nossa intelectualidade e a nossa dimensão de transcendência. Amando o outro, amando-se, porque eu cuido de mim também quando cuido do outro. Eu não cuido de mim e depois cuido do outro. Esse é um processo dialético. À medida que eu cuido de você, eu cuido de mim. À medida que eu cuido de mim, eu me preparo para cuidar de você. Não foi sem razão que a lei é amar o próximo como a si mesmo. Não é primeiro um, primeiro o outro. É, portanto, um processo intrínseco, liberador, no qual nós estamos em curso na relação com o outro e que a nossa evolução, que nos compete, cabe-nos a nós, enquanto escolha, e ao outro, a ele, enquanto escolha. A escolha pode ser convergente ou não, mas que seja nossa a escolha daquele que vai para além da personalidade, para mergulhar na consciência, na luz que somos, para podermos trazer as qualidades crísticas das quais nós somos formados, para comunicar à humanidade que somos, ao corpo, à emoção, à intelectualidade e à nossa espiritualidade, essa divinitude ou esse processo deificador que vai fazer com que nós possamos nos transformando dia após dia, fazermos parte da transição planetária, transformando-nos e dando a nossa singela contribuição aonde nós estivermos, ainda que de passagem. E se fizermos isso, teremos ensejo de poder compreender de que estamos marchando para amar a divindade, tal como é o anseio de toda a criação, gravitar em torno de Deus, como diria Paulo em um livro dos Espíritos. E se fizermos isso desse jeito, nós nos veremos mais do que como homens, nos veremos como espíritos, como deuses, com D minúsculo, como irmãos que caminhamos a despeito das diferenças raciais,
de gênero, a despeito das nossas diferenças de nacionalidade, de ponto de vista, de ideologia, mas seremos capazes de poder ser com o outro numa relação de respeito. Para encerrar, vi na nossa instituição isso. Esses companheiros estavam iniciando, e eu fazia as preleções iniciais de acesso ao espiritismo. Tinham 2 companheiros que se diferenciavam no debate. Um era materialista ateísta, o outro era agnóstico. Eles brigavam, porque o agnóstico não gostava de se chamar materialista. E o materialista ensejava dizer que o agnóstico era materialista como ele. E ficavam brigando, e no debate em torno do espiritismo ali aconteciam as reflexões. O agnóstico abandonou o centro, o materialista continuou. Fez a iniciação, foi para o grupo de estudo sistematizado e, surpreendentemente, num dia, quando chegou na hora de fazer a prece final, quem vai fazer a prece final? O materialista disse, eu. Aí o pessoal achou que era uma pegadinha. O paraense gosta muito de brincar, o brasileiro. Aí ficou assim, disse, não, eu quero fazer a prece. Aí ele fez a prece, que todos com reverência ficaram em silêncio, não só durante a prece, mas depois. Porque a prece dele foi assim: Deus, se é que tu existes, ajuda-nos a ser melhor. Deus, se é que tu existes, ajuda o Jardim das Oliveiras a cumprir a sua missão. Deus, se é que tu existes, protege a nossa... Ele foi botando no condicional, mas falando com a divindade, no materialista que já não era mais ateísta, que era um espiritualista se aproximando da divindade. E a prece dela foi tão formosa que, quando acabou, todo mundo ficou em silêncio, talvez em êxtase, para perceber o que o espiritismo pode fazer com o materialismo, que é o grande inimigo do espiritismo, como Charles nos colocou há pouco. Todos marchamos para a divindade, e o nosso encontro com a divindade dá-se no encontro com o outro, quando nós nos desvelamos, conseguindo ver o outro. A um só tempo seremos flores e lago, e descobriremos a divindade no encontro relacional, de convivência íntima, cúmplice, recíproca, mas necessariamente amorosa. E quando fizermos isso, nós estaremos descobrindo a divindade e não precisaremos mais dizer como o poeta proclama e diz, João de Deus Limeira: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão pujante e cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que circulam no céu, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? Fez a luz, os campos, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta? E fez da lagarta surgir a bela borboleta. Quem foi que fez os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol? As feras bravas, a asa de um inseto e a beleza de um ninho. Deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, dardo do elefante. O colibri com minha sutileza e o mel das flores com tal delicadeza. Quem foi que fez o tatu, escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco, o fogoso corcel e as abelhas trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acerto aos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos. Os gênios tutelares, arcangelicais,
imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, governando e agindo, guiando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus.